Olá, barcelonistas! Bem-vindos à terceira edição do Blaugrana Cast, o seu podcast culé que une as páginas Canal Barça e Barça Brasil. Eu sou a Gabriela. Hoje aqui temos a nossa convidada especial, tão pedida por vocês, a Michele Lima, e o nosso fiel escudeiro Ivanor, idealizador do Barça Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui hoje. Quase que me convidei, na verdade. E estou muito feliz aqui por participar do podcast. E aí, galera, firmes e fortes para mais um episódio do Blaugrana Cast. Tem bastante assunto, bastante alegria nessa última semana. Vamos lá, vamos falar sobre o Barcelona. Hoje falaremos da final da Supercopa da Catalunha, né? O jogo contra o Girona, El Clássico, né? A gente vai fazer um balanço geral sobre o que foram os 3 jogos, onde nós fomos muito felizes, né? E aproveitando também para falar sobre a classificação do Ajax e o show de bola, né, dado por De Jong e seus companheiros. A gente também vai responder algumas perguntinhas de vocês sobre alguns temas aí relacionados ao dia a dia do clube, ao que tem acontecido. Bom, hoje teve a Supercopa da Catalunha e quase dormi durante o jogo, achei muito devagar. Acho que nem dá pra dizer assim que foi só o Barça B, né? Porque teve bastante jogador, eu acho, do time principal, né? O Silicen, o Malcom, o Murillo, o Boateng, um Titi, mas falta de entrosamento total, muito ruim. Não conseguiram marcar, eu achei que o Malcom foi bem ofensivamente, mas o Boateng ainda tem muito que mostrar, tá devendo bastante. Foi bom para ver assim, que o Aleñá individualmente está muito bem. Não sei se ele vai ter espaço no meio de campo do Barcelona no ano que vem, mas ele tá bem sim. E o Puig também, né? Só que o Puig a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ele subir, mas individualmente são 2 jogadores muito bons. Eu acho que a Supercopa da Catalunha ela tem um cunho histórico, político, né, grande por trás. Seria cômico até se o Barcelona botasse o time titular pela grandeza do torneio. E eu acho super válido o que foi feito hoje, né? O Barcelona não relacionou nenhum titular. O time começou basicamente um misto entre os reservas que são pouco utilizados, como o Malcom, o Boateng, e o Barça B, com o Puig, Colado, o Schumi entrou depois de muito tempo, entre outros jogadores. Hoje a gente teve a estreia do Todibo, que jogou muito bem, para mim foi o destaque do time hoje, jogando como primeiro volante, inclusive fora da sua posição de origem. Falando um pouquinho ali sobre o Malcom, jogou bem dentro das limitações de um jogador que não tem sequência no elenco e com um elenco que jogou muito, muito desentrosado. Malcom criou algumas boas chances no primeiro tempo jogando pela direita e na metade do segundo tempo em diante jogando pela esquerda. Criou boas oportunidades, né? Um cruzamento que o Aleñá mandou na trave. Mas eu acho que é isso, o saldo que a gente tem que tirar da Supercopa não é ver que fulano, ciclano, beltrano foram horríveis, não sei o que, não. Eu acho que é um jogo pura e simplesmente para dar ritmo e aproveitar para botar a garotada no time de cima, querendo ou não, a pressão de se jogar no time de cima por si só já é grande, então um jogo como a Supercopa da Catalunha vale para isso. Não tem pressão de título, não tem pressão da torcida, porque foi num estádio aleatório, não foi nem no Camp Nou, nem na casa do Girona, enfim. Mas é isso, acho que foi válida a experiência e que a garotada continue evoluindo, né? Eu acho assim, achei que o Valverde não conseguiu arrumar o time durante o jogo, né? Isso pra mim ficou bastante evidente. Realmente não tem pressão, mas eu acho que eles devem se pressionar, sim. Acho que eles queriam, sim, ganhar. Só que o Girona foi superior ao Barcelona, isso não tem nem dúvida. Até nas atitudes dentro de campo, né? A gente via... tem uma falta do Stuani no Puig, que, nossa, ali mostrou bem a vontade do Girona, né? E como a gente comentou lá no Barça Brasil, foi histórico pro Girona, né? Porque é o primeiro título profissional da equipe, então eles estavam ali para vencer mesmo, né? Tanto que no segundo tempo eles colocaram o Stuani e o Portu
são os principais jogadores do time para jogar e foram lá e conseguiram ganhar. E é isso. Concordo. Queria a vitória. Sou aquela torcedora que quer que ganhe tudo. Acho que a falta de entrosamento foi o principal problema mesmo. Mas é isso. Bom, fazendo um balanço dos 3 clássicos, né? A gente teve esse prazer de ter aí em menos de um mês 3 clássicos. Para quem é amante do futebol espanhol, não só torcedores do Barcelona e do Real Madrid, mas para quem ama futebol espanhol, foi um grande acontecimento, né? A gente teve algo parecido em 2011, naquela temporada maravilhosa de Barcelona do Guardiola e o Real Madrid do Mourinho. E vivemos novamente, claro, com uma rivalidade um pouco menos aflorada. Claro que aflorada, né? Com certeza, mas menos do que naquela época que existia um extracampo mais complicado, muito por causa do Mourinho, né? Que gostava de debater muito fora de campo, para tentar ali desestruturar o Guardiola. Mas na primeira partida eu senti falta dessa rivalidade, sabe? Desse gosto de clássico. Eu acho que o primeiro jogo foi bem assim, xoxo, né? Aquele empate bem mais ou menos. A segunda partida eu vi um Real Madrid muito melhor no primeiro tempo, que no segundo tempo caiu bastante. Destaco o Vinícius Júnior, que é rival, mas tem um talento que precisa ser valorizado. Acho que todo brasileiro fica feliz pelo êxito dos brasileiros na Europa, e eu acho que ele tem muito potencial, ainda é muito novo, acabou de chegar, mas mostra que não sente o peso da camisa do Real Madrid. O Barcelona, no primeiro tempo, como eu disse, o Real Madrid foi superior, né? No segundo tempo que a gente conseguiu ver um Barça um pouquinho melhor e tal, e contou aí com os 3 gols, na verdade 2 do Suárez, né? Um do Varane, e aquele pênalti maravilhoso cobrado pelo Suárez. A hora que... eu vou confessar, como torcedora, quando ele pegou na bola, eu fiquei um pouco nervosa. Eu falei, meu Deus, o Suárez vai bater, se ele perder, tá sem confiança, Nossa, ele deu um tapa na minha cara, né? Calou a boca de muitos. Enfim, muito, muito, muito bem. Mas o futebol do time mesmo foi bem inferior. Em relação à terceira partida, eu fiquei um pouquinho mais animada com o jogo. Achei o Barcelona... da Liga, né? O Barcelona com uma fome muito maior de jogo, mais do que nos 2 primeiros jogos, mais do que na decisão da Copa do Rei. Eu vi um Barça muito com vontade de ganhar, com vontade de vencer, e conseguimos aí um feito histórico, né? Depois de 87 anos, desde os anos 30, o Barça não ultrapassava o Real Madrid no número de vitórias, agora 96 do Barça contra 95 do Real Madrid. E para um time que tem uma história tão marcada, um clássico, né? Que tem uma história tão marcada por rivalidade tanto dentro quanto fora de campo, rivalidade política, né? É bem marcante, é um dado bem fundamental, e o Valverde tem muito disso, mas principalmente quem veio antes dele, né? Rijkaard tem parcela nisso, Cruyff tem parcela nisso, Guardiola, mas eu acredito que o maior é o Cruyff, que trouxe pra gente uma autoestima, até nos anos 70 como jogador e depois nos anos 90 como treinador, uma autoestima que faltava na Catalunha, e ele trouxe, depois o Rijkaard renasceu, e o Guardiola também. Então, e o Valverde, né? Temos que valorizar os resultados também. Então, ele conseguiu dar pelo menos continuidade não ao futebol praticado, mas aos resultados adquiridos. Sobre a Supercopa da Catalunha, eu acho que esse título era muito mais importante para o Girona do que mesmo para nós. Se fosse o espanhol, acho que a gente tinha motivos para ficar mais irritado, né? A gente não gosta de ver o espanhol ganhar nada. O espanhol não ganha nada. Mas já que foi o título do Girona, eu acho que foi merecido, e deu também para o Valverde ter aí um gostinho, né, ver, né, os jogadores que não têm tanta oportunidade, que não vem tendo tanta oportunidade no time principal. Bom, eu achei que o último clássico foi muito melhor do que o anterior, porque a gente ganhou de 3-0, mas o time não jogou tão bem. Acho que, apesar da vitória mais magra de 1-0, o time teve um posicionamento melhor, uma atitude melhor em campo, não tão confortável, vamos dizer assim.
E eu gostei bastante. Eu que sou bem crítica ao Sérgio Roberto, achei que ele foi bem junto com o Rakitic e o Piquet. Acho que no clássico anterior ele não fez pelo Sérgio Roberto o que o Rakitic fez por ele nesse jogo. Mas defensivamente acho que o time se saiu muito bem. E eu que tinha medo assim da defesa na Champions, hoje eu tô um pouco mais segura, né? Porque o Piquet foi bem grande nesses clássicos. Então eu gostei bastante. E quando o nosso ataque funciona, o nosso meio funciona, tudo começa a funcionar melhor, né? O Arthur, a volta do Arthur foi muito importante pro time. Controle de bola, eu acho que isso também ajudou bastante o Rakitic e o Busquets. Então foi o último clássico, acho que foi o melhor. O clássico da Copa do Rei, o resultado mascara, né? Porque a gente não jogou bem. Principalmente no primeiro tempo, o Real Madrid mandou no jogo. A gente ficou assistindo, apesar da posse de bola, a gente ter ficado um pouco superior ao Madrid nesse quesito, mas criação de jogadas, chances de gol, só o Vinícius Júnior deve ter perdido uns 3 ou 4 gols. Foi preocupante. Felizmente a gente acabou vencendo por 3-0, mas não foi reflexo do jogo. Eu fiquei bem preocupado naquele jogo. Obviamente, teve euforia, teve a alegria de eliminar o Real Madrid no Bernabéu e tal, mas a gente que é um pouco chato nesse sentido de sempre querer ver o time jogando bem, foi preocupante. Foi preocupante porque o próprio torcedor durante o jogo não imaginou que o time mereceria vencer por 3-0. Né, eu acho que ficou bem nítido isso. No segundo clássico, não. No segundo clássico, o resultado foi bem justo, foi 1-0. Foi um jogo teoricamente equilibrado, com uma leve superioridade do Barcelona. Foi uma partida onde o time realmente encaixou. Também na marcação do Vinícius Júnior, que no primeiro jogo ficou bem solto lá pelo lado esquerdo. E é isso, eu acho que o Real Madrid estava dependendo muito do lado esquerdo com o Reguilón e o Vinícius Júnior. A gente acabou anulando um pouco isso no segundo jogo e foi o caminho para a vitória, né? Foi do próprio lado esquerdo da defesa do Real Madrid que saiu o gol do Rakitic. Então o saldo é mais do que positivo, apesar da má atuação no 3-0, mas o resultado foi brilhante, né? Não é todo dia que se elimina o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Eu acho que teve um individualismo assim, muito bom, muito positivo da parte do Suárez, né? Que conseguiu fazer os 2 gols. E eu acho que o Dembélé no primeiro tempo ele tava um pouco... não estava tão bem no primeiro tempo, nem ele nem o Suárez, para falar a verdade. E eles voltaram no segundo tempo melhores. Só que coletivamente ainda ficou devendo, né? O que não aconteceu no último clássico. O Suárez voltou a ser o que a gente estava cobrando bastante, né? Porque o Suárez vinha de uma sequência horrível, né? Bem, eu fico me perguntando se o Suárez está em declínio técnico ou uma má fase. Eu espero que seja uma má fase. Eu acho que o declínio é nítido, né? Tu vê nas arrancadas dele, o Suárez sempre foi um jogador de explosão. Não um velocista, mas um jogador de explosão. Ele até hoje, algumas jogadas a gente vê isso, que ele... às vezes ele sai lá de trás e tem uma explosão muito forte. O Suárez é um jogador forte, né? E a gente vê que aos poucos ele vai perdendo essa característica, o que é natural para um jogador da posição dele, que precisa batalhar muito pela bola. É uma das posições que mais se sente quando você vai envelhecendo, o próprio Messi, né? Se a gente parar para prestar atenção no Messi, o Messi com a idade que tem, ele corre muito menos do que ele corria, sei lá, 4, 5 anos atrás. Então, o problema é que o Suárez joga numa posição onde ele não tem muito o que fazer, né? Ele tem que dar a opção de passe, ele tem que abrir para um lado, abrir para o outro, então ele está sempre correndo. E acaba cansando mais, e isso é nítido assim no jogo. Mas eu espero que essa falta de sorte, porque era um misto, né? O Suárez recebia uma bola fácil... Cara, ele mandava, sei lá na PQP, errava passes, matava contra-ataque, tava numa fase horrível. E aí veio o Real Madrid e solucionou os nossos problemas, pelo menos neste momento, né? Agora a gente espera, né, que ele desencante aí na Champions. Porque ele tá precisando também desencantar na Champions. Principalmente na Champions. Amém, né? E principalmente fora de casa, né? Na verdade, nessa Champions ele tem um gol, mas faz 4, né? Acho que é 4 temporadas que ele não marca fora de casa. É muita coisa. Muita coisa.
E a vitória do Ajax contra o Real Madrid é... Toda vez que o cruyffismo ganha, a gente fica feliz, né? E não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, não. Não tem só a ver com rivalidade, né? Quem admira o bom futebol fica feliz toda vez que o bom futebol vence. Seja ele vestindo a camisa do Real Madrid ou a camisa do Barcelona. Quem ama o bom futebol gosta de ver o bom futebol vencendo. E para os culés tem uma cerejinha no bolo, né? O bom futebol vencendo contra o Real Madrid. Numa Champions League, numa oitavas de Champions League. Não se esperava que o Real Madrid caísse para o Ajax desse jeito, ainda mais tendo alcançado o resultado que conseguiu na primeira partida. O Ramos estava lá, né? Crente de que ia disputar a próxima fase, mas é complicado. Agora eles vão ter que focar completamente na Liga, como não fazem há um bom tempo já. E é isso aí, força total na Liga. Eu confesso que eu tô ansiosa pra ver como o Real Madrid vai se comportar na Liga da agora em diante. Porque não era uma prioridade, longe de ser uma prioridade, agora é a única coisa que os resta. Gostei muito de ver o David Neres sendo importante para a equipe, assim como o Vinícius Júnior, o desempenho do Vinícius Júnior no Real Madrid. David Neres foi decisivo nessa partida. E ainda falando o que eu disse sobre o Vinícius, o sucesso dos brasileiros é muito importante para a gente, para quem gosta da seleção brasileira, para quem acompanha. É muito bom ver os meninos, ver que a gente tem aí material humano mostrando resultado, mostrando qualidade. Assim como o De Jong, né? Que não é brasileiro, mas é uma grandiosa contratação que nós fizemos. Para mim, uma das melhores contratações que nós fizemos nos últimos anos. É lógico que a gente precisa ver como ele vai se adaptar com a camisa do Barça, como ele vai se adaptar ao meio-campo, como o Valverde vai colocar ele no time, se ele vai sentir, se ele não vai sentir, né, como vai ser essa adaptação. Mas eu boto muita fé no De Jong. Escola cruyffista, eternamente aí mostrando o seu legado, mostrando os frutos que a gente colhe do bom futebol jogado, dessa filosofia que a gente carrega por muitos e muitos anos. Falando na Liga dos Campeões, ontem o Ajax deu um baile no Real Madrid. Eu tô rindo até agora, não me aguento com os memes. Não tem como não. E achei brilhante a atuação do De Jong. Eu acho que o Vinícius Júnior está procurando o De Jong até agora. A gente ri com aquele medinho de semana que vem, né? Já pensou se o Lyon apronta no Camp Nou, a gente tá ferrado, né? Não, e o pior, e se o Ajax depois elimina a gente? Nossa senhora. Nossa, não, o De Jong não teria coragem. Brincadeiras à parte, o De Jong, eu acho que ele cresceu muito no jogo de ontem, né? Pra quem tinha muitos torcedores que falavam, é aquele torcedor que só assiste Champions, né? De Jong contra o Real Madrid no primeiro jogo não jogou nada, não sei o quê. E ontem o De Jong mostrou, né? Mostrou porque que o Barcelona fez de tudo para contratar ele. Praticamente botou o Modric no bolso. Foi muito bem. Modric ficou com uma extrema dificuldade em pegar a bola do De Jong. O De Jong é um jogador que protege muito bem a bola, que gira muito bem o jogo. E foi o que aconteceu ontem, né? Uma atuação brilhante de um jogador que já foi contratado pelo Barcelona, que vem para a Catalunha no meio do ano, no início da próxima temporada, e eliminou o maior rival do time que o contratou na casa dele. Então o garoto já vem com a moral lá no teto, né? Eliminou assim com classe, né? Eliminou bem eliminado. Não foi um jogo de sorte, foi um jogo bem trabalhado. Foi bonito de ver, né? Na verdade, assim, a gente olha o futebol do Ajax hoje até um pouco de inveja. Porque é algo que a gente não vê no Barcelona hoje, né? Até nos outros podcasts a gente estava comentando que o panorama da temporada é isso, né? A gente comemora o resultado, mas o futebol dificilmente agrada, assim, em esporádicas partidas, né? Durante a temporada. Mas enfim, o Valverde renovou e a gente fica aqui reclamando e pegando no dele não vai levar a nada. Enfim, a gente tem que aprender também o jeito do Valverde, né? Se acostumar, porque ele não vai sair tão cedo. Bom, o pessoal mandou algumas perguntinhas pra gente, né? Como já é de costume.
Nós responderemos algumas aqui, eu, amigo Ivanor, e a primeira delas é: o André L. Pascoal perguntou: vocês acham que o Vidal vem fazendo uma temporada satisfatória e condizente ao salário que recebe? Vale a pena mantê-lo insatisfeito na equipe, sabendo que dificilmente vai virar titular? E ainda existe o agravante de que ele tira minutos do Alenhar. O que vocês acham? Eu particularmente acho que o Vidal é um jogador muito bom pro elenco, né? Não necessariamente ele é um jogador bom pro time titular. Eu não vejo o Vidal hoje como titular. Na próxima temporada menos ainda, com a chegada do De Jong. Mas no 1-0 contra o Real Madrid, o Vidal entrou e ali ficou muito explícito a importância dele no elenco. Em determinadas situações da temporada, em determinados jogos da temporada, o Vidal pode ser importantíssimo, como ele foi no 1-0 contra o Real Madrid. Se você parar para pensar, desde que o Vidal entrou contra o Real Madrid no 1-0, eu acho, né, não tenho essa estatística exatamente, mas eu acho que ele não perdeu uma dividida. Ele ganhou todas as divididas. Então, assim, é um jogador que quando entra se entrega muito. Se entrega muito e ele já tem ele já tem um pouco de aquele amorzinho pelo Real Madrid, né? Só que não. E então isso é algo que motivou ele a mais, com certeza. Ele passou maus bocados, foi expulso quando jogava no Bayern contra o Real Madrid, justamente, enfim. Mas eu acho que o Vidal é um jogador bom pro elenco. Quanto à insatisfação dele, eu não vejo mais ele satisfeito. Eu acho que ele entendeu a posição dele no elenco. Ele já é um jogador de uma certa idade. Ele sabe que tem jogadores melhores que ele no elenco. O Arthur é o exemplo máximo disso. É um jogador bem mais jovem do que ele, só que é um jogador que atende às necessidades do Barcelona muito melhor do que o Vidal. Mas o Vidal não é indispensável. Acho que o Vidal, repito, para algumas situações da temporada e alguns jogos da temporada, ele é um jogador muito importante. Contra a Roma na temporada passada, o Vidal teria sido importante. A gente precisou de um jogador que parasse ali e batesse na cara de alguém e, cara, vamos acordar, pelo amor de Deus, vamos jogar bola e demonstrar raça dentro de campo. Faltou isso contra a Roma e a gente viu o que aconteceu. Então, assim, acho que o Vidal permanece no elenco, ele tem contrato com o Barça até 2021, não deve sair. Se sair, também acho que vai sair por uma quantia bacana, o Barcelona não pagou caro nele. Mas eu ficaria com o Vidal pelo menos até o fim do contrato, não digo que renovaria, mas ele tem contrato por mais 2 temporadas, então eu manteria o Vidal na equipe sem problema nenhum. Eu acho que o De Jong, ele vai substituir naturalmente o Busquets, né? Assim, a gente sabe que é um jogador que pode ser potencializado, que pode jogar em outras posições, mas a posição natural dele é a do Busquets. Então, não sei se influencia tanto o Vidal. Também manteria ele no time, concordo com você, Ivana. Temos aqui mais uma perguntinha. O André_RNP disse: tendo em vista que Arthur e De Jong lembram a principal dupla de meio-campo da história do clube, Xavi e Iniesta, como vocês pensam no meio-campo do time titular nos principais jogos para a próxima temporada? Rakitic permanece. Será banco de De Jong ou sai do clube? Bom, a gente falou sobre o Rakitic na edição passada, que o Ivanor acho que falou que prefere vender ele, eu também concordei, a Nath também. Por ser mais um custo acima do que vem oferecendo, né? Acima do que a Inter ofereceu, acima do que o PSG ofereceu, algo que seja realmente justo. O Rakitic foi um dos jogadores principais do Barcelona e vem sendo nos últimos anos, principalmente do Barcelona do Valverde. É por isso que o Valverde não mostra vontade de vender ele e nem o Bartomeu, porque Bartomeu e Valverde estão em sintonia. O Valverde não gosta muito, não é um cara... Isso é dele. Se está certo ou errado, fica a critério das pessoas, de vocês opinarem. Mas ele não costuma contestar muito o que a diretoria faz ou fala. Temos aí vários exemplos. Vidal, Malcom, a venda do Paulinho, enfim. Eu acredito que o Rakitic vai ficar mesmo, a menos que ofereçam uma bolada. E que como será o meio-campo daqui para frente? Baseado no revezamento entre De Jong e Rakitic.
Pra mim, De Jong tem que ser titular ao lado do Arthur. E eu jogaria com o Busquets também. A diretoria diz que o De Jong veio a longo prazo para substituir o Busquets a longo prazo. Mas eu acredito que de imediato ele vai ser um substituto para o Rakitic. Por causa do desgaste, por causa da idade, que a dos dois é a mesma, só que o desgaste do Rakitic acaba sendo até maior que o Busquets na maioria das partidas e pela multiplicidade de funções que ele exerce. Então, eu acredito que o De Jong vai acabar substituindo, só que revezando. Vai ser um processo natural, vai ser uma coisa que vai demorar para acontecer, não vai ser simplesmente ele chegou, pronto, substituiu e Rakitic banco. Acho muito difícil o Valverde fazer isso. Pela relação que ele tem com o Rakitic, pela importância do Rakitic na equipe, eu acho que não seria ético também, não seria justo. Claro que isso muito vai do merecimento do jogador, mas eu acho que eles vão revezar e o De Jong naturalmente vai ser o substituto aí do Rakitic no time, pelo menos é o que esperamos, não é mesmo? A comparação com Xavi e Iniesta é aceitável no sentido de características parecidas. Nós sabemos que o Xavi é único, né? O Iniesta é único, dois dos nossos maiores ídolos da nossa rica história, dos nossos 119 anos. Mas eu acho que vale a comparação nas características e eu entendo a comparação e nós torcemos para que eles tenham tanto êxito quanto Xavi e Iniesta, né? Mas os dois são únicos, né, na nossa história. Sinceramente, eu tenho muita esperança no futuro. Eu costumo ser cautelosa em relação a fazer a tentar prever as coisas. Mas eu vejo com as eleições presidenciais, com o Xavi aí se preparando, o Puyol, o Valdés, eu acho que a gente vem com uma comissão técnica forte para daqui 2, 3, 4, 5 anos e um projeto forte para pós-Messi, né? Que ainda falta um tempinho, mas nós precisaremos sobreviver a essa transição mais do que difícil que será a aposentadoria ou a saída do Messi. Então é isso, André. Bom, aqui temos mais uma perguntinha. A Vanessa Iniestando perguntou: quais as posições mais carentes do Barça e quem vocês trariam para essas posições? Sei que não vamos trocar de técnico, mas quem vocês trariam para o lugar de Valverde? Olha, essa pergunta é muito frequente, né, gente? Acho que hoje o mercado não tem ninguém, a não ser o Kik. E claro que assim, eu gosto muito do Kik, mas ele também tem as falhas dele, né? Mas acho que assim, de primeira eu traria o Kik, mas não acho que o mercado do futebol hoje tenha muitos técnicos disponíveis, né? Que possam dirigir o Barcelona. Em relação às posições mais carentes, a lateral de esquerdo, né? Porque o Alba precisa sim de um substituto. Se fala muito do Mendy, do Lyon. Tenho assistido algumas partidas dele. Acho que seria bacana sim. A gente tem que pensar em alguém que queira ser reserva, né? Porque vai ser claramente um reserva. E um centroavante. Muito se fala do Jovic, não sei pronunciar. Acho que também é um bom jogador. Eu gostava muito do Timo Werner, mas recentemente ele não tem feito assim grandes partidas, então eu acho que tá aí os rumores pro Jovic. Eu acho que é um bom jogador sim, e a gente precisa de um centroavante. E é isso. Muito bem. Hoje falamos del Clássico, da Supercopa da Catalunha, De Jong, futuro do Barça, né? Como será o nosso meio-campo para a próxima temporada. Falamos de Valverde. E contamos com a participação de vocês. Agradecemos muito a companhia mais uma vez e nos despedimos por aqui. Até a próxima! Olha, eu queria agradecer novamente a participação e eu espero que me chamem mais vezes. Um beijo, um abraço a todos. Obrigado, Michele, por participar aqui com a gente. Você sabe que você é da casa, sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. Nos 2 episódios que a gente postou, teve gente pedindo você, e então a gente atendeu o pedido e espero que você volte mais vezes. E obrigado, pessoal, por nos acompanharem no 3º episódio do BallGranaCast. Semana que vem tem mais. Um abraço.